Biografia do Padre Cícero Romão Batista. Padre Cícero Romão Batista nasceu em Crato, no Ceará, no dia 24 de março de 1844. Era filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, conhecida como Dona Quinô. Aos 6 anos de idade, começou a estudar com o professor Rufino de Alcântara Montezuma. Um fato importante marcou a sua infância: o voto de castidade, feito aos 12 anos, influenciado pela leitura da vida de São Francisco de Sales. Em 1860, foi matriculado no colégio do renomado Padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Aí pouco demorou, pois a inesperada morte de seu pai, vítima de cólera morbo, em 1862, o obrigou a interromper os estudos e voltar para junto da mãe e das 2 irmãs solteiras. A morte do seu pai, que era pequeno comerciante no Crato, trouxe sérios aperreios financeiros à família, de tal sorte que mais tarde, em 1865, quando Cícero Romão Batista precisou ingressar no seminário da Praia em Fortaleza, só fez graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Ordenação. Padre Cícero foi ordenado no dia 30 de novembro de 1870. Após a sua ordenação, retornou ao Crato e, enquanto o bispo não lhe dava paróquia para administrar, ficou ensinando latim no Colégio Padre Biapina, fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, seu primo e grande amigo. Sua chegada a Juazeiro. No Natal de 1871, convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, Padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro, então pertencente ao Crato, e aí celebrou a tradicional Missa do Galo. O padre visitante, de 28 anos de idade, estatura baixa, pele branca, cabelos louros, olhos azuis penetrantes e voz modulada, causou boa impressão aos habitantes do lugar, e a recíproca foi verdadeira. Por isso, decorridos alguns meses, exatamente no dia 11 de abril de 1872, lá estava de volta, com bagagem e família para fixar residência definitiva no Juazeiro. Muitos livros afirmam que Padre Cícero resolveu fixar morada em Juazeiro devido a um sonho ou uma visão que teve, segundo o qual, certa vez, ao anoitecer de um dia exaustivo, após ter passado horas a fio no confessionário do Arraial, ele procurou descansar no quarto contíguo à sala de aulas da escolinha, onde improvisaram seu alojamento, quando caiu no sono e a visão que mudaria seu destino se revelou. Ele viu, conforme relatos aos amigos íntimos, Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados à mesa, numa disposição que lembra a última ceia de Leonardo da Vinci. De repente, adentra ao local uma multidão de pessoas carregando seus parcos pertences em pequenas trouxas, a exemplos dos retirantes nordestinos. Cristo, virando-se para os famintos, falou da sua decepção com a humanidade, mas disse estar disposto ainda a fazer um último sacrifício para salvar o mundo. Porém, se os homens não se arrependessem depressa, ele acabaria com tudo de uma vez. Naquele momento, ele apontou para os pobres e, voltando-se inesperadamente, ordenou: "E você, Padre Cícero, tome conta deles." O apostolado. Uma vez instalado no lugarejo, formado por um pequeno aglomerado de casas de taipa e uma capelinha erigida pelo primeiro capelão Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, em honra a Nossa Senhora das Dores, padroeira do lugar, ele tratou inicialmente de melhorar o aspecto da capelinha, adquirindo várias imagens sacras com as esmolas dadas pelos fiéis. Depois, tocado pelo ardente desejo de conquistar o povo que lhe fora confiado por Deus, desenvolveu um intenso trabalho pastoral com pregação, conselhos e visitas domiciliares, como nunca se tinha visto na região. Dessa maneira, rapidamente ganhou a simpatia dos habitantes, passando a exercer grande liderança na comunidade. Paralelamente, agindo com muita austeridade, cuidou de moralizar os costumes da população, acabando pessoalmente com os excessos de bebedeira e a prostituição. Restaurada a harmonia, o povoado experimentou então os primeiros passos de crescimento, atraindo gente da vizinhança curiosa por conhecer o novo capelão. Para auxiliá-lo no trabalho pastoral, Padre Cícero resolveu, a exemplo do que fizera Padre Biapina, famoso missionário nordestino falecido em 1883, recrutar mulheres solteiras e viúvas para a organização de uma irmandade leiga,
formada por beatas sob sua inteira autoridade. O milagre. Um fato incomum acontecido em 1º de março de 1889, numa sexta-feira da Paixão, transformou a rotina do lugarejo e a vida do padre Cícero para sempre. Naquela data, ao participar de uma comunhão geral, oficiada por ele, na capela de Nossa Senhora das Dores, a beata Maria de Araújo, ao receber a hóstia consagrada, não pôde degluti-la, pois a mesma transformara-se em sangue. O fato repetiu-se outras vezes, e o povo achou que se tratava de um novo derramamento do sangue de Jesus Cristo, e, portanto, um milagre autêntico. As toalhas com as quais se limpava a boca da beata ficaram manchadas de sangue e passaram a ser alvo da veneração de todos. A reação da Igreja. De início, o padre Cícero tratou o caso com cautela, guardando inclusive sigilo por algum tempo. Os médicos Marcos Madeira e Delfonso Correia Lima e o farmacêutico Joaquim Secundo Chaves foram convidados para testemunhar as transformações e depois assinaram um atestado afirmando que o fato era realmente inexplicável à luz da ciência. Isso contribuiu para fortalecer no povo, no padre Cícero e em outros sacerdotes a crença no milagre. O povoado passou a ser alvo de peregrinação. Este é o motivo das romarias em Juazeiro do Norte. As pessoas queriam ver a beata e adorar os panos tintos de sangue. O professor e jornalista José Marrocos, desde o começo um ardoso defensor do milagre, cuidou de divulgá-lo pela imprensa. Aí a notícia chegou ao conhecimento do bispo Dom Joaquim José Vieira, irritando-o profundamente. Padre Cícero foi chamado ao Palácio Episcopal em Fortaleza, a fim de prestar esclarecimentos sobre os acontecimentos que todo mundo comentava. Inicialmente, o bispo ficou admirado com o relato feito por Padre Cícero. Porém, depois, pressionado por alguns segmentos da igreja que não aceitavam a ideia de milagre, mandou investigar oficialmente os fatos, nomeando uma comissão de inquérito composta por 2 sacerdotes de reconhecida competência, os padres Climério da Costa Lobo e Francisco Ferreira Antero. Os padres comissários vieram, assistiram às transformações, examinaram a beata, ouviram testemunhas e depois concluíram que o fato era mesmo divino. O bispo não gostou desse resultado e nomeou outra comissão, constituída pelos padres Antônio Alexandrino de Alencar e Manuel Cândido. A nova comissão agiu rapidamente, convocou a beata, deu-lhe a comunhão e, como nada de extraordinário aconteceu, concluiu: não houve milagre. O povo, professor José Marrocos, padre Cícero e todos os outros padres que acreditavam no milagre protestaram. Com a posição contrária do bispo, criou-se um tumulto, agravado quando o relatório do inquérito foi enviado à Santa Sé em Roma, e esta confirmou a decisão tomada pelo bispo. Todos os padres que acreditavam no milagre foram obrigados a se retratar publicamente, ficando reservada ao padre Cícero uma punição muito maior, a suspensão de ordem e não excomungação. Durante toda a sua vida, ele tentou revogar essa pena, todavia foi em vão. Aliás, até conseguiu uma vitória em Roma, quando lá esteve em 1898. Entretanto, o bispo, por intransigência, manteve-se irredutível na decisão tomada inicialmente. 100 anos depois, o milagre de Juazeiro foi alvo de estudos pela parapsicologia. Segundo estudiosos dessa ciência, um caso de aporte foi o que teria acontecido com a beata. A tese do embuste, defendida por muitos padres e escritores, foi descartada pelos parapsicólogos. Vida política. Proibido de celebrar, padre Cícero ingressou na vida política. Como explicou no seu testamento, o fez para atender aos insistentes apelos dos amigos e na hora em que os juazeirenses esboçavam um movimento de emancipação política. Conseguida a independência de Juazeiro, em 22 de julho de 1911, padre Cícero foi nomeado prefeito do recém-criado município. Além de prefeito, também ocupou a vice-presidência do Ceará. Sobre sua participação na Revolução de 1914, ele afirmou categoricamente que a chefia do movimento coube ao Dr. Floro Bartolomeu, seu grande amigo. A Revolução de 1914 foi planejada pelo governo federal com o objetivo de depor o presidente do Ceará, o coronel Franco Rabelo. Com a vitória da Revolução, padre Cícero reassumiu o cargo de prefeito, do qual havia sido retirado pelo governo deposto,
e seu prestígio aumentou. Sua casa, antes visitada apenas por romeiros, passou a ser procurada também por políticos e autoridades diversas. E era muito grande o volume de cartas e correspondências que Padre Cícero recebia e mandava. Não deixava nenhuma carta, nem mesmo pequenos bilhetes sem resposta, e de tudo guardava cópia. Polêmico encontro com Lampião. Com respeito a Lampião, Padre Cícero encontrou-se com ele uma única vez em 1926. Aconselhou-o a deixar o cangaço e nunca lhe deu a patente de capitão, como foi dito em alguns livros. Na verdade, Lampião veio a Juazeiro a convite de Floro Bartolomeu para ingressar no batalhão patriótico e combater a coluna Prestes. É possível que Floro usou o nome do Padre Cícero para tal, pois Lampião jamais recusaria um pedido do Padim. Dr. Floro não pôde receber Lampião e seu bando, pois já se encontrava no Rio de Janeiro, para onde fora doente, chegando a falecer coincidentemente na época em que o famoso cangaceiro visitou o Juazeiro. Como insistir em receber a bendita patente de capitão prometida por Dr. Floro, um dos secretários de Padre Cícero, Benjamin Abraão, convenceu o Dr. Pedro de Albuquerque, único funcionário público federal residente em Juazeiro, a assinar um papel qualquer, forjando e concedendo a famigerada patente, que tantos aborrecimentos trouxe ao Padre Cícero, e o padre reconheceu, que iria ter esse aborrecimento, a quem muitos escritores atribuem autoria. A verdade é que, mais tarde, o Dr. Uchoa foi chamado a Recife para se explicar junto às Forças Armadas sobre a concessão da patente a ele. E, naturalmente, temendo uma punição, não encontrou outra solução senão atribuir tudo ao Padre Cícero, certo de que ninguém seria capaz de repreender aquele virtuoso e respeitado sacerdote. Quem conhece a índole do Padre Cícero sabe perfeitamente que ele seria incapaz de praticar ato tão abjeto. A importância de Cícero Romão Batista. Padre Cícero é o maior benfeitor de Juazeiro e a figura mais importante de sua história. Foi ele quem trouxe para Juazeiro a Ordem dos Salesianos, doou os terrenos para a construção do primeiro campo de futebol e do aeroporto, construiu as capelas do Socorro, de São Vicente, de São Miguel e a igreja de Nossa Senhora das Dores. Incentivou a fundação do primeiro jornal local, o Rebate. Fundou a Associação dos Empregados do Comércio e o Apostolado da Oração. Realizou a primeira exposição da arte juazeirense no Rio de Janeiro. Incentivou e dinamizou o artesanato artístico e utilitário como fonte de renda. Incentivou a instalação do ramo de ourivesaria. Estimulou a expansão da agricultura, introduzindo o plantio de novas culturas. Contribuiu para a instalação de muitas escolas, inclusive a famosa Escola Normal Rural, a primeira do Brasil, e o orfanato Jesus Maria José. Socorreu a população durante as secas e epidemias, prestando-lhe toda a assistência, e finalmente projetou o Juazeiro no cenário político nacional, transformando o pequeno lugarejo na maior e mais importante cidade do interior cearense. Os bens que recebeu por doação durante sua quase secular existência foram doados à igreja, sendo os salesianos seus maiores herdeiros. Ao morrer no dia 20 de julho de 1934, aos 90 anos, seus inimigos gratuitos apregoaram que, morto o ídolo, a cidade que ele fundou e a devoção à sua pessoa também acabariam. Enganaram-se. A cidade prosperou e a devoção aumentou. Até hoje, todo ano, no dia de finados, uma grande multidão de romeiros vinda dos mais distantes lugares do Nordeste chega a Juazeiro para visitar o seu túmulo, na Capela do Socorro. Padre Cícero é uma das figuras mais biografadas do mundo. Sobre ele existem mais de 200 livros, sem falar nos artigos que são publicados frequentemente na imprensa. Ultimamente, sua vida vem sendo estudada por cientistas sociais do Brasil e do exterior. Não foi canonizado pela Igreja, porém é tido como santo por sua imensa legião de fiéis espalhados pelo Brasil. O binômio oração e trabalho era o seu lema, e Juazeiro é seu grande e incontestável milagre. Padre Cícero é reconciliado com a Igreja Católica.
A solenidade de abertura da Porta Santa, realizada no dia 13 de dezembro de 2015, na Catedral Nossa Senhora da Penha, em Crato, teve para os fiéis da Diocese e romeiros do Padre Cícero um significado ainda maior. Neste dia, o bispo emérito Dom Fernando Panico comunicou ao povo, durante sua homilia, que o Papa Francisco havia enviado uma carta assinada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado de Sua Santidade, na qual autorizou a reconciliação do Padre Inciso, como é carinhosamente chamado pelos devotos, com a Igreja Católica. Durante a celebração do dia 20 de agosto de 2022, o bispo diocesano do Crato, Dom Magnus Henrique, anunciou no Largo do Socorro que o Padre Cícero teve o processo de abertura de beatificação aceito, um grande passo para a sua logo santidade, oficializada pela Igreja Católica Apostólica Romana. O nome de Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero, foi inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, através da Lei 14.693 de 2023,